Boa noite, pessoal. Vamos para mais um resumão do dia. Hoje, 3 de maio. Ontem eu falei março. 3 de maio de 2023. Vamos lá. Bom, começando pelas bolsas da Ásia, pessoal. As bolsas da Ásia que estão abertas, lembrando que a China segue em feriado, tá? Elas fecham no negativo aí, refletindo a negatividade que aconteceu ontem lá nos Estados Unidos, que acabou contaminando a Ásia na madrugada aí. É muito reflexo aí das expectativas da reunião de política monetária de hoje lá nos Estados Unidos, o FONC, a crise do setor bancário, né, que esse fantasma volta à tona. Então, enfim, eu expliquei isso tudo para vocês no resumão de ontem, fez com que as bolsas americanas fechassem no negativo e contaminou as bolsas da Ásia. Por isso, as bolsas da Ásia que estão abertas fora de feriado fecham no negativo aí, ok? Isso reflete aí nas commodities. Lembrando que o minério de ferro cotado em Dalian tá fechado, então a gente não tem a cotação do minério de ferro, mas o petróleo, pessoal, lembra que eu comentei com vocês ontem que o petróleo ontem caiu mais de 5%? Pois bem, hoje ele caiu de novo mais 4%, alguma coisa próxima disso. Então o petróleo ainda de olho, aí é uma commodity aí de olho aí na preocupação de recessão mundial, tá bom? Obviamente que isso reflete nas nossas empresas aqui do Brasil listadas na nossa bolsa, tá bom? Mas antes de chegar aqui no Brasil, vamos falar da Europa. As bolsas da Europa hoje, pessoal, elas fecharam o dia levemente positivas, tá bom? Elas recuperam uma parte da perda de ontem, mas foi bem pouco. E na hora que aconteceu a decisão de política monetária nos Estados Unidos, elas já estavam fechadas. Então elas só vão refletir isso na abertura delas de novo à noite, né, na madrugada, na verdade. Certo? Mas elas fecharam levemente positivas. Aí o que acontece? Hoje pela manhã, o dado mais importante que saiu lá na Europa foi a taxa de desemprego. E a taxa de desemprego lá, ela praticamente veio em linha com o último dado com o que era esperado. Na verdade, houve uma pequena queda, né? Era 6,6, a taxa de desemprego lá agora está 6,5. De certa forma, essa pequena queda mostra aí um aquecimento ainda da Europa em relação a emprego, né? E mais pessoas empregadas, já que a taxa de desemprego caiu, mais pessoas empregadas, mais pessoas com renda, consumindo, gerando inflação. Isso corrobora com o aumento da taxa de juros que vai ter que acontecer, que provavelmente, né, vai acontecer na reunião de política monetária da zona do euro, que será amanhã, ok? De qualquer forma, na hora do fechamento das bolsas da Europa, as bolsas de um modo geral no mundo estavam calmas para levemente positivas, aguardando aí o drive do dia, que era a decisão de política monetária nos Estados Unidos. Então, nesse instante, todas as bolsas do mundo, inclusive as dos Estados Unidos, estavam levemente positivas aí. E aí o mercado por lá fechou e assim elas permaneceram, ok? Bom, vamos agora lá para os Estados Unidos, então. Lá nos Estados Unidos, hoje, antes da decisão de política monetária, que aconteceu à tarde lá, pela manhã, saíram três indicadores, bem importantes lá. Primeiro, o ADP, que ele traz dados de emprego, é considerado uma prévia do payroll, apesar do memorial de cálculo ser bem diferente, e ele veio surpreendentemente alto, ou seja, bastante gente empregada nos Estados Unidos, mostrando que o emprego nos Estados Unidos segue forte, pessoal. E emprego forte significa inflação, que precisa ser combatido com aumento de juros, tá? Além disso, também vieram dados de PMI, tanto o PMI composto, quanto o PMI de serviços, quanto o PMI ISM. De toda forma, o PMI composto e o PMI de serviços veio um pouco acima do esperado, mas bem pouco, assim, mas em linha. E o PMI ISM também praticamente em linha, mas de qualquer forma mostra acima de 50, tá? Esses PMIs vieram acima de 50, mostra expansão da economia. Corrobora com o dado de ADP, que corrobora que a economia dos Estados Unidos segue relativamente aquecida, porque já tem indicadores por lá, principalmente que vieram no mês de abril, já tem indicadores por lá mostrando estabilidade para desaquecimento, como tem indicadores por lá mais resistentes aí à economia. De qualquer forma, pessoal, esses indicadores hoje não fizeram tanto preço no mercado, porque a expectativa do mercado era o FONC, a reunião de política monetária, dos Estados Unidos. Pois bem, vamos falar dela. Saiu a decisão de juros por lá, não foi nada fora do que era esperado, teve um aumento de 0,25 base points nos juros dos Estados Unidos. Lá eles funcionam por uma faixa, né? Então a faixa ela sobe, ela desloca em 0,25, então agora ela está entre 5 e 5,25. Então agora os juros dos Estados Unidos alcançam 5%, isso para eles é muita coisa, tá, pessoal?
E logo depois do anúncio da taxa de juros vem um comunicado escrito. Neste comunicado, o grande ponto aqui é que é retirado do texto o anúncio, a antecipação de um novo aumento na próxima reunião. Esse texto foi retirado. Então, inicialmente, os investidores, o mercado até acreditou que possivelmente eles poderiam anunciar o fim do aumento de juros nos Estados Unidos, mas não foi bem isso que aconteceu. De qualquer forma, a retirada desse texto, desse trecho do comunicado, sinaliza que os Estados Unidos estão, se não no seu fim de aumento dos juros, muito próximo, tá? E logo depois desse comunicado por escrito vem a fala do presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell. Basicamente, pessoal, assim, em resumo, né, porque ele faz ele lê um discurso, depois ele responde várias perguntas dos jornalistas, mas em resumo, o que ele sinalizou? Ele falou, olha, não estou afirmando que o aumento de juros vai ser interrompido nessa reunião, não estamos afirmando isso, tá? Estamos muito próximo do fim, provavelmente, mas para cada reunião de política monetária dos Estados Unidos que vier, nós vamos analisar caso a caso e nós vamos analisar dado a dado, indicadores. Ele deixou muito claro que o foco dele, assim, do Banco Central Americano, daqui para frente vai ser a questão de crédito por lá. Por quê? Porque ele sinalizou que tanto a crise bancária nos Estados Unidos quanto o aumento de juros nos Estados Unidos, esses dois fatores estão corroborando para dificultar o crédito nos Estados Unidos. Então, se as pessoas têm dificuldade... Porque o que acontece, pessoal? Essa corrida de saques, né, que tem acontecido nos Estados Unidos, que provocou a quebra de alguns bancos, toda essa preocupação em relação a isto nos Estados Unidos fez com que os bancos endurecessem mais os critérios para empréstimos. Então, não está tão fácil mais pegar um empréstimo nos Estados Unidos para, né, investir no seu negócio, comprar seu imóvel, enfim, por aí vai. E o crédito é que faz a economia girar, né? Então, se está mais difícil pegar empréstimo, isso desacelera a economia. Então, a crise bancária provoca um limite de crédito nos Estados Unidos e o aumento de juros também. Afinal de contas, se você ia pegar um empréstimo e agora os juros para pagar esse empréstimo está muito mais alto, você vai ponderar se você pega ou não esse empréstimo. Então, esses dois fatores, o aumento de juros, mas a crise bancária dos Estados Unidos, provoca aí uma limitação de crédito que pode desaquecer a economia de uma maneira muito mais acelerada do que o que era esperado, do que o que se estivéssemos considerando aí só um aumento de juros. Então, o que ele considera é que daqui para frente eles vão olhar com mais cautela, eles darão foco, a palavra foi foco, eles darão foco nos dados relacionados a créditos lá nos Estados Unidos. Então, de qualquer forma, o mercado, pessoal, o que acontece? O mercado esperava um anúncio mais claro de uma possível interrupção do aumento de juros nos Estados Unidos nessa reunião, e isso não aconteceu. O mercado ficou bastante confuso na hora, inclusive, não sabia se ficava positivo. O S&P, a bolsa dos Estados Unidos, uma hora estava positivo, uma hora estava negativo, positivo, negativo, enfim. Mas no final das contas, quando a coletiva de imprensa acabou, as bolsas dos Estados Unidos tomaram um rumo negativo, justamente nessa linha de raciocínio e na expectativa de que eles teriam uma informação mais concreta em relação às próximas reuniões, e não foi isso que se confirmou por lá, ok? Além disso, também só um parênteses aqui, o Jerome Powell sinalizou na verdade, respondendo uma pergunta de uma jornalista, que é importante que os Estados Unidos resolvam logo a questão do teto de gastos que tem por lá. Porque senão em junho pode ser que o Tesouro não tenha dinheiro para pagar as suas dívidas, honrar com os seus pagamentos, né? E isso pode gerar um possível calote dos Estados Unidos às suas dívidas, né? É bem provável que seja aprovado, mas de qualquer forma isso é uma situação tensa que tem acontecido por lá e que a gente vai acompanhar daqui para frente, ok? Então, a movimentação hoje do FONC, a reunião, a fala do Powell fez com que as bolsas nos Estados Unidos fechassem no negativo e as bolsas que estavam abertas acompanharam essa movimentação, e isso respingou na verdade, pessoal, isso respingou na nossa bolsa só em alguns momentos durante a fala do Powell, só que a gente acabou conseguindo segurar e ficar dentro da positividade aqui por questões internas que eu vou falar agora. Mas de qualquer forma, bolsas por lá no negativo, ok? Vamos vir agora aqui para o Brasil. Bom, aqui no Brasil já a gente tem decisão de política monetária do Brasil. Enquanto eu tô gravando aqui ainda não saiu nada, não saiu a decisão, não saiu o comunicado, nada. Então eu falo isso para vocês posteriormente, mas de qualquer forma,
A gente tem hoje nossa bolsa relativamente estável, apesar das bolsas dos Estados Unidos estarem no negativo, e o nosso dólar fraco. Lembrando que o dólar no mundo inteiro está no negativo hoje. Alguns mais, outros menos, a gente mais, inclusive. Também por questões externas, né? A gente acompanhou o dólar no mundo, né? Porque existe o raciocínio, pessoal, para o dólar, ele é um pouquinho diferente. Pensem comigo. Se os Estados Unidos, ele vai provavelmente, ele está chegando no seu limite de juros, né? Não deve aumentar mais, ou se aumentar ainda é muito pouco. O diferencial de juros lá ainda é muito baixo, por exemplo, comparado com o Brasil. Então, ainda é muito mais atrativo investir aqui no Brasil, se não fossem as questões jurídicas, políticas e toda aquela confusão, do que, por exemplo, investir lá. Eu estou dando um exemplo aqui do Brasil, mas isso se reflete em vários países, tá? Por isso que o dólar no mundo inteiro hoje estava fraco, não é uma especificidade nossa, ok? Mas então isso se reflete aqui no Brasil, no nosso dólar, nossa bolsa ela acaba conseguindo segurar, e apesar da negatividade, inclusive, da Petrobras e da Vale no dia de hoje. Por quê? O que acontece, pessoal? Vamos lá, primeiro a gente tem a decisão de política monetária hoje aqui, a expectativa é manutenção da taxa de juros e um comunicado talvez duro ainda do Banco Central em relação à trajetória fiscal do país, em relação às expectativas de inflação para os próximos anos, mas enfim. O que aconteceu hoje, pessoal, de positivo foi o seguinte: o relator do projeto do arcabouço fiscal, o Cajado, ele fez algumas reuniões na semana passada com o mercado financeiro para coletar sugestões, percepções do mercado em relação ao texto do arcabouço. Além disso, hoje ele reuniu com a base aliada dele, do governo, para discutir o texto e também coletar percepções deles para que tenha mais facilidade de aprovação quando o texto for para aprovação na Câmara. E em seguida ele foi apresentar o texto, a proposta de texto para o Lira, que é o presidente da Câmara. Porque fechado esse tema, a ideia é que vá para votação, isso até dia 10 de maio, tá? Não foram cumpridos os prazos prometidos pelo Haddad nem pelo Lira, vale lembrar isso, porque os prazos eram em abril, junto com a Lei de Diretriz Orçamentária. Inclusive, isso foi reforçado pela Simone Tebet, isso não foi cumprido, o prazo está mais estendido, mas está próximo da data. E o que acontece, pessoal? Em relação a essas mudanças no texto, algumas mudanças que têm acontecido nessa proposta, enfim, que deve ir para votação, existe um rumor de que... O que acontece? Deixa eu explicar um ponto para vocês aqui que aconteceu em abril. Nesse texto do arcabouço fiscal, existem 3 grandes preocupações, tá? Nesse texto que vai substituir o teto de gastos. A primeira preocupação é da onde virão as receitas. Se o governo não pretende cortar gastos, muito pelo contrário, ele pretende gastar mais ainda, ele precisa arrecadar mais. E se ele está falando, e uma forma de arrecadar mais é aumentando os impostos. Mas o governo tem falado que não pretende aumentar os impostos ou criar novos impostos. Então existe essa preocupação assim, da onde vai vir o dinheiro para que ele possa gastar mais da forma como ele quer. Esse é um ponto de interrogação. O segundo ponto aqui, pessoal, é o seguinte. No antigo texto do teto de gastos, existia um ponto lá que deixava muito claro que se o presidente não cumprisse com sua responsabilidade fiscal, ele estaria passível de um impeachment. Inclusive, cláusula esta que foi usada no impeachment da Dilma, tá? Isso no texto do teto de gastos. Então, assim, existe uma punição caso as regras e o teto não fosse cumprido. Nesse texto do arcabouço fiscal atual, não existe uma punição para o presidente. Então, se ele descumprir com as regras fiscais, a princípio nada acontece, tá? Esse é o segundo ponto de preocupação aí em relação ao novo texto. E o terceiro ponto de grande preocupação aí em relação a esse texto foram retirados, se eu não me engano, 10 itens do limite do arcabouço, né? Então, assim, foram 10 itens que, assim, eles não compõem um limite de gastos, eles vão ser tratados de alguma outra forma. E dentre esses 10 itens, existe um que são gastos com empresas estatais não financeiras. O que isso quer dizer? Por exemplo, se a Petrobras, se o governo precisar injetar um dinheiro na Petrobras por alguma razão e tal, enfim, né, se ela não se tornar rentável, alguma coisa assim, ele tiver que arcar com isso daí, por exemplo, este valor não compõe o arcabouço, tá? Não fere a regra, tá? E isso também preocupou, é um ponto de preocupação.
Especificamente sobre esse texto que o relator vai apresentar para o Lira hoje, existem rumores de que o item relacionado à penalidade do presidente, caso ele não cumpra o arcabouço fiscal, parece que foi alterado, parece que foi um pouco mais enrijecido. Ainda não se sabe ao certo, mas isso trouxe um pouco mais de ânimo / alívio para o mercado hoje. Isso corroborou, inclusive, com parte da queda do dólar, tá? Mas lembrando que o dólar seguiu a movimentação mundial. Mas enfim, pessoal, esses foram os destaques de hoje. No resumão de hoje, reforço que a decisão de política monetária vai sair agora do nosso país. Depois eu venho comentar um pouquinho com vocês. A gente vai ver a reação dos mercados amanhã sobre isso. E é isso. Então, boa noite, espero que tenham entendido. Se tiverem dúvidas, me mandem. Se gostarem do conteúdo, curta e um beijo.